Olá, alunos, professor Ivani vai trazendo aqui mais uma videoaula. Essa videoaula tem como tema indicadores ácido e base. Eu espero que você deixe seu like, deixe seu comentário e também inscreva-se no canal. Antes de começarmos a falar de indicadores ácidos e bases, eu quero recapitular para vocês o que são ácidos e o que são bases, né? Os ácidos, pessoal, são compostos que, em solução aquosa, se ionizam, né? Faz ionização e produzem como íon positivo apenas o cátion H+. Como, por exemplo, eu tenho aqui um ácido HCl, né? E vou colocar aqui água, né? Vai ionizar aqui em água e vai estar aqui formando o cátion H+, mais o Cl-. Tia Iva, como é que eu sei que é um ácido? Como é que eu sei que é uma base, né? Os ácidos aqui, pessoal, todos esses ácidos, eles vão começar com o H, né? E os ácidos, eles vão estar liberando o H+. Quanto maior a concentração de H+, mais ácida é essa substância. E as bases, pessoal, o que são bases? Base ou hidróxido. É toda substância que, dissolvida em água, dissocia-se, fornecendo como ânion o OH-, né? Ela dissocia, os ácidos ionizam e as bases dissociam, liberando. Temos aqui uma base, o NaOH, o hidróxido de sódio, dissolvida em água, né? H2O, dissolvida em água, vai estar liberando o Na+, mais o OH-, né? Isso aqui é uma base. Como é que você conhece a base? As bases terminam com o OH, né? Ela termina com o OH e os ácidos começam com H. Esse OH tem que estar ligado a um metal para ser uma base. O que são indicadores ácido e base? Os indicadores, pessoal, ácido e base, esses indicadores aqui, são substâncias naturais ou sintéticas que têm propriedade de mudarem de cor em função do pH do meio, né? Se for um meio ácido, né, vai mudar para uma cor. Se for um meio básico, também vai indicar uma cor. E o pH, pessoal, é o potencial hidrogeniônico, né, que se refere à concentração de íons. Para entender, né, pessoal? Os indicadores são substâncias que, na prática, nos indicam o pH de uma solução pela mudança de coloração. Quanto mais ácida uma solução, maior a quantidade de íons hidrônio, né, e menor o pH. Tia Iva, como funcionam os indicadores ácidos e bases? Então, o pH é o potencial hidrogeniônico. E a escala de pH é que varia de 0 até 14. Essa escala ela é útil para medir se é uma solução ácida, se é uma solução básica, pessoal. Sendo um dos critérios, né, de medir essa acidez, conhecendo aqui a escala de pH, que significa potencial, pH significa potencial hidrogeniônico, e essa escala varia de 0 a 14, né? Varia de 0 a 14, e se for uma solução neutra, vai ter um pH 7, né? Uma solução neutra tem aqui um pH 7. E quando uma soluções ácidas, pessoal, ela vai ter uma maior concentração de H+. Quanto maior essa concentração de H+, mais ácida é essa solução e o pH vai ser
baixo, né? Já que as bases, pessoal, quanto maior também essa concentração de OH menos, né, quanto maior a concentração de ânion, maior vai ser esse pH, né? Quanto mais próximo do 14, mais básica essa solução. E como medir o pH de uma solução, pessoal? No laboratório você pode utilizar esse aparelho, que é chamado de pH metro, né? pH metro digital, e ele vai indicar o pH da solução. Quando você coloca em uma solução, ele vai dizer aqui qual esse valor do pH. E os indicadores artificiais usados em laboratório pode ser fenolftaleína, é um indicador líquido, né, que fica incolor em meio ácido, e rosa intenso em meio básico, né, como mostra aqui. Se for em meio básico, fica rosa, e se for em meio ácido, fica incolor. Já o papel de tornassol, pessoal, também é muito usado em laboratório. Fica com a cor azul na presença de bases e adquire a cor vermelha na presença de um ácido, como pode mostrar aqui a imagem. A gente também tem o indicador universal, que ele vem com essas faixas aqui de coloração, e aqui vai me dizer se a solução é ácida ou se a solução é básica. Já o alaranjado de metila, pessoal, é também um indicador usado em laboratório, que em meio ácido ele vai mostrar aqui uma coloração alaranjado avermelhado. Se for um pH neutro, fica amarelo, e um pH básico também aqui fica na cor amarelo. Já o azul de bromotimol, em meio básico, vai ficar na cor azul, em meio neutro, verde, e em meio ácido fica na cor amarela. Temos os indicadores naturais, né? Indicadores, ácidos e base naturais. Então, existem vários indicadores naturais usados para identificar se uma solução é ácida ou básica, né? Como, por exemplo, a folha do repolho. Essa folha do repolho. Então, existem muitas substâncias que podem ser extraídas de espécies vegetais e que funcionam como indicadores ácidos e bases. E um dos mais conhecidos, pessoal, que eu já falei, é o repolho, né, em que basta você bater uma folha desse vegetal com 1 litro de água no liquidificador, filtrar e fazer seu extrato, né, e ele vai se tornar um ótimo indicador natural. Então, você vai separar as soluções, se você quer saber a coloração de cada uma, se ela é ácido, o pH de cada uma, se ela é ácido, se ela é básica, você só vai colocar algumas gotas dentro desta solução. Para o pH igual a 1, a solução vai ficar nessa cor vermelha. Para o pH 3 vai ficar aqui também meio avermelhada. Para o pH 5 fica na cor rosa. Para o pH 7 fica na cor aqui roxa, né, roxo. Para o pH 8 na cor azul. Para o pH 9 vai ficando aqui uma cor verde escuro, o pH 10 um verde mais claro, e o pH 11 fica nesse verde, já chegando aqui para o amarelo. E o pH 13 vai ficar aqui na cor amarela. As substâncias presentes no extrato de repolho, pessoal, que o fazem mudar a cor em ácidos e bases são as antocianinas. Está presente também na seiva de muitos vegetais, tais como uva, beterraba, folhas vermelhas e flores de pétalas coloridas, como por exemplo as flores de azaleia. Então, as antocianinas são responsáveis pela coloração rosa, pela coloração laranja, pela coloração vermelha, pela coloração violeta.
e azul da maioria das flores. E algumas curiosidades, pessoal, na escala de pH, né? Aqui, mostrando para vocês que os ácidos, ele tem uma faixa entre 0 a 7 e as bases aqui acima de 7 a 14. Então, aqui a bateria, nós temos o ácido estomacal, que tem pH 1, o limão, pH 2, a soda, pH 3, tomate, pH 4, café 5, leite, pH 6, a água é neutra aqui, ó, pH 7, sangue tem pH 8, o ovo 8, comprimido estomacal 10, essa solução aqui pH 11, sabonete 12, alvejante 13 e limpador de ralo pH 14. Como calcular o pH e pOH, pessoal, de uma solução, né, em que você estiver trabalhando? Então, pH significa potencial hidrogênio iônico, né, que é a concentração de H+, em uma solução. Quanto maior essa concentração, mais ácida essa solução e mais baixo vai ser o pH. pOH, pessoal, é o potencial hidroxiliônico, né, que é a concentração de OH-. Quanto maior a concentração de OH-, mais básica vai ser essa solução. Então, na escala de pH aqui, pessoal, mostrando para vocês que os ácidos eles vão estar entre 0 a 7, né, aqui, já está sendo aqui menor que 7, e as bases vão estar aqui acima de 7. Quanto mais próximo do 14, mais básico é essa substância, essa solução. Quanto mais próximo do 0, mais ácida é essa solução. Quanto mais concentração de íons H+, quanto mais essa concentração de H+, menor vai ser o seu pH, mais ácida vai ser essa solução. Quanto maior a concentração, quanto mais OH- livres, quanto maior essa concentração, mais básica vai ser essa solução e seu pH vai ser bastante alto, vai estar mais próximo do 14. Como calcular o pH? pH é representado por pH igual a menos o log da concentração de H+, né? Tia, nós vamos trabalhar com log? Não se preocupe, pessoal. É muito fácil, né? Log aqui vai estar sempre na base 10. E essa representação aqui, pessoal, do log, essa concentração aqui, ela vai ser H+, né, que vai representar a concentração, sempre vai estar aqui igual a 10 a menos o pH, né, menos o pH. H mais pOH sempre vai dar aqui igual a 14, a uma temperatura de 25 graus Celsius. Né? Se mudar a temperatura, vai mudar aqui. Mas a gente trabalha com pH mais pOH igual a 14. Vamos fazer aqui alguns exemplos, pessoal. Alguns exemplos aqui de pH, né? Vou colocar aqui para vocês. Eu vou trabalhar aqui com a concentração de H+, ou a concentração de H3O+, né? Que é o hidrônio. É a mesma coisa, pessoal. Então, se eu tenho aqui 10 a menos 6, como calcular o pH? Né? Como eu falei para vocês, pH da concentração de H+ é igual a menos o log dessa concentração aqui, né? Aí só é você substituir aqui, pessoal, dessa concentração de H+. Então, pH, que o pH é na base 10, é igual a menos o log de 10 a menos 6, pessoal. E esse 6 aqui é que vai indicar o meu pH. Por quê? Porque o log na base 10, né? Aqui como tivesse 10, eu vou cortar. Corta aqui. E menos por menos vai dar mais. Então, pH
igual a 6. Então, eu vou ter aqui um pH 6. É muito simples, você não precisa nem fazer esse cálculo. Quando vem assim 10 a menos 6, esse é o pH. E se você quer saber o pOH, quanto é que vai ser o seu pOH, né? Eu quero saber quanto é que vai ser o pOH. Então, se eu tenho 6, pessoal, se eu já tenho 6, e eu sei que pH mais pOH tem que dar igual a 14, o pOH vai ser igual a 8, porque 8 mais 6 vai ser igual a 14. O pH é a menos 12. Então, você vai fazer novamente aqui, né? pH igual a menos o log de 10 a menos 12. Então, o pH vai ser esse 12 aqui, né? pH igual a 12. Ah, tia Iva, mas se vier 2 vezes 10 a menos 5, como é que eu faço, né? Se me der essa concentração aqui, 2 vezes 10 a menos 5, você vai fazer a mesma coisa. pH igual a 5, que é isso aqui, menos o log de 2, né? Menos o log aqui de 2, que na questão vai fornecer esse dado, né? O logaritmo de 2. O log de 2 vai ser 0,3. pH igual a 4,7. Pessoal, se no exercício vier a seguinte forma, né? Vier a concentração de OH, você vai fazer da seguinte forma. POH, que é igual a menos o log de 10 a menos 6. Então, POH vai ser igual a 6, né? Aqui é a resposta. Agora, alunos, vamos resolver questões de Enem e vestibulares. Vou resolver aqui para vocês a questão 69 do Enem 2012, do caderno azul, que fala sobre neutralização e pH. Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico de peixe se deve às aminas e que esses compostos se comportam como bases. Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas, que é a concentração de H+, de alguns materiais encontrados na cozinha, que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Tenho aqui os materiais: suco de limão, a concentração de H3O+, que é a concentração de H+, então eu vou ter aqui pH igual a 2, se você agora já sabe, né, como calcular o pH. pH igual a 6, pH igual a 3, porque esse 3 aqui é que indica o pH, esse 6, esse 2. O álcool, pH igual a 8. O sabão, pH igual a 12. E o carbonato de sódio igual, pH igual a 12. Dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar esse odor? Nós sabemos que a neutralização de uma base, para acontecer, eu vou precisar de um ácido, né? Para neutralizar esse odor, eu vou precisar estar usando um ácido. O que é que eu vou utilizar aqui, né?
Como esse odor é proveniente do degelo de um peixe, vem de um composto básico, que é as aminas, para neutralizar esse cheiro forte é necessário usar um composto ácido, ou seja, com pH menor que 7. Analisando a tabela, os únicos materiais que atendem a essas especificações são o suco de limão e o vinagre. Então, aqui a resposta é suco de limão ou vinagre. Questão do Enem 2014, pessoal. Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor tenham pH entre 5 e pH 9, entre 5 e 9. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de íons hidroxila igual a 1 vezes 10 a 1 vezes 10 a menos 10 mols por litro. Para atender à legislação, o químico separou as seguintes substâncias, disponibilizadas no almoxarifado da empresa. Aqui, ó, CH3COOH, Na2SO4, CH3OH, K2SO3 e NH4Cl. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste do pH, pessoal? A gente pode calcular essa concentração. A concentração é de hidroxila, né? Aqui, ó, OH-, e podemos calcular POH, que é igual a menos o log da concentração de OH-. Só é você substituir, né, nas propriedades do logaritmo, POH igual a menos o log de 10 a menos 10. Então, você corta, né, logaritmo aqui na base 10, corta, e vai POH, vai ser igual a 10, pessoal. Para se calcular o pH, né, para você saber agora aqui o valor do pH, se eu já tenho 10, pH mais POH vai ser igual a 14. Então, se eu já tenho 10, o pH vai ser igual a 4, né? pH aqui igual a 4. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar uma substância que seja básica, né? E vá fazer com que aumente esse pH. Então, a gente tem aqui, a primeira substância é CH3COOH, esse é um ácido acético, então a gente não vai utilizar, é um ácido orgânico. B, Na2SO4, esse é um sal. E como é que eu sei, tia Iva, que eu não vou utilizar esse aqui? Então, o que é que você vai fazer, pessoal? A formação desse sal, eu vou ter uma base, né, OH, só você acrescentar o OH, pegar o metal. A formação desse sal é hidróxido de sódio mais o ácido, pessoal, que é o H2SO4, para formar H2SO4, aqui embaixo. É uma base forte e esse é um ácido forte. Né? O que é que acontece quando junta essa base forte e esse ácido forte? Eles vão ter mais ou menos um pH, se ele se neutraliza, o pH vai ser igual a 7. É um sal neutro. Esse sal neutro não sofre hidrólise, né? pH igual a 7. E aqui na C, pessoal, já não vou utilizar a B. Então, na C eu tenho CH3OH, eu tenho um álcool, né, metanol, não tem nada a ver, eu não vou usar o metanol.
E na a D, pessoal, K2SO3, nós temos aqui o carbonato de potássio, né? Para formar esse carbonato de potássio, é preciso de uma base forte, né? Essa base forte, mais um ácido H2CO3, né? Que é o ácido que se encontra também em equilíbrio nos refrigerantes, né? Um ácido fraco. Esse é um ácido fraco, então aqui tem um pH, o pH aqui é maior que 7. A substância aqui é formada por uma base forte e um ácido fraco. Esse sal, pessoal, esse sal é um sal de hidrólise básica, né? Então é um sal básico. Esse sal vai ser empregada no ajuste do pH, né? O sal básico é o que vai aumentar esse pH aqui. Então, AE, pessoal, NH4Cl, que é AE, eu posso fazer a mesma coisa, né? Eu posso ter aqui o NH4, que é uma base muito fraca, né? OH, mais o HCl, pH vai ser menor que 7. Então, a E não está correta também. Não vai ser utilizado a E. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Questão do Enem 2018, PPL. O aproveitamento integral e racional das matérias-primas lignocelulósicas poderá revolucionar uma série de segmentos industriais, tais como o de combustíveis mediante a produção do bioetanol de segunda geração. Este processo requer um tratamento prévio da biomassa, destacando-se o uso de ácidos minerais diluídos. No pré-tratamento de material lignocelulósico por via ácida, empregou-se uma solução de ácido sulfúrico. Então, aqui eu já vou trabalhar com essa solução de ácido sulfúrico que foi preparada diluindo-se 2.000 vezes uma solução de ácido sulfúrico de concentração igual a 98 gramas por litro, ocorrendo a dissociação total do ácido na solução diluída. O quadro apresenta os valores aproximados de logaritmos decimais. Sabendo-se que as massas molares em grama por mol dos elementos H, O e S são respectivamente iguais a 1, 16, 32. Qual o pH, está perguntando qual o pH da solução diluída de ácido sulfúrico preparada conforme descrito. Se eu estou trabalhando com ácido, eu sei que a concentração vai ser de H+. E para se calcular o pH, pessoal, tem que lembrar que pH é igual a menos o log na base 10, né? Log na base 10 da concentração de H+, que é dada em mols por litro. Em mol por litro. Então, aqui você vai colocar. Ele já me deu a concentração, né? Concentração de H2SO4. Essa concentração de SO4 é igual a 98 gramas por litro. Já me deu essa concentração, mas ele diz que, sabendo-se que as massas molares em grama por mol dos elementos H, ele me deu as massas molares, e se eu for calcular massa molar, calculando a massa molar desse ácido, massa molar do ácido, eu vou ter aqui, pessoal, vai ser H2SO4. Então, vou calcular aqui. O H, a sua massa atômica é 1, e 1 vezes 2, se eu tenho 2 vezes o H, vai ser 2. Mais o enxofre, que só tem 1, vai ser 32. Mais 16 vezes 4, pessoal, vai ser 64.
que vai dar 98 gramas por mol. A concentração dividindo massa, que é essa daqui, dividido pela massa molar. Então, eu posso concentração de H2SO4, que vai ser igual a massa dividido pela sua massa molar, que vai ser igual a 98 dividido por 98. A concentração vai ser de 1 mol. De 1 mol por litro. Diluiu 2.000 vezes. Concentração final igual a 1 mol por litro dividido por 2.000. Que vai ser igual, pessoal, 0,5 vezes 10 elevado a menos 3, que é 2.000 aí, menos 3. Ou 5 vezes 10 a menos 4, né? Ou 5 vezes 10 a menos 4. A concentração de H2SO4 vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 4. Meio aquoso, quando você coloca esse ácido em meio aquoso, em água, dissolvido em água, ele vai estar me liberando 2H+, né, 2 mols de H+, mais SO4 a menos 2. Então, eu já tenho essa concentração de 1 mol de H2SO4. Essa concentração é 5 vezes 10 a menos 4. Desculpa aqui que eu vou consertar essa concentração que eu errei aqui, pessoal. Aqui é menos 4 a concentração. A concentração de H2SO4 para 1 mol é 5 vezes 10 a menos 4. E a concentração de íons aqui, que eu estou procurando, é 2 vezes essa concentração aqui, porque eu tenho 2 mols. Então, é 10 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa, de 10 a menos 3, pessoal. Então, se eu tenho a concentração de íons desse cátion, que é 10 a menos 3, eu vou calcular agora o pH, tá? Igual a menos o log de 10 a menos 3. Então, o pH vai ser igual a 3, pessoal. Alternativa correta aqui é a alternativa B. Então, do vestibular, 3 amostras líquidas identificadas pelas letras A, B e C foram testadas por meio de indicadores ácido e base. Os resultados são apresentados no quadro a seguir. Então, quando você se depara com uma prova dessa, que você tem uma tabela, e que você talvez não conheça esses indicadores, verde de metila, vermelho de fenol. Então, mas você conhece a fenolftaleína, que em meio básico, ela vai ficar na cor vermelha ou o rosa, e em meio ácido ela fica na cor incolor. A análise dos resultados permite concluir que as amostras A, B e C são respectivamente, começando aqui, o vinagre na fenolftaleína, ele ficaria na cor incolor. Então, a A não vai ser um ácido, a A vai ser uma base, né? Então, você já vai procurando aqui. Leite é ácido, não de cal, também não pode ser. Então, aqui já vai ser o leite de magnésia, pessoal, que é uma base. Então, a amostra A vai ser uma base.
Já a amostra B, pessoal, eu sei aqui que na fenolftaleína fica incolor, eu sei que eu vou estar falando de um ácido. Então, como você já encontrou a amostra A, você já responde, né, a questão. Então, aqui vai ser o ácido muriático e o soro caseiro, que a alternativa aqui de cara já é a alternativa C. Questão de vestibular, né, leia o texto a seguir. A escovação dos dentes após as refeições e visita ao dentista regularmente são as melhores formas para manter os dentes saudáveis. Isso evita o aparecimento das cáries dentárias que ocorrem por diversos fatores, tais como hábitos alimentares, falta de higiene, composição da saliva e colonização bacteriana. O metabolismo dessas bactérias produz ácidos que levam à corrosão do esmalte dos dentes. Sabe-se que a acidez, o pH da boca é em torno de 6,8. Se é 6,8, ele é meio ácido, né? Uma forma mais fácil de verificar a acidez e a basicidade da substância é esta escala de pH. Como a gente já estudou a escala de pH, quando o pH for 7, são soluções neutras, né? E menor que 7, ácido, e maior que 7 são bases. Então, aqui é a questão PET. A partir das informações acima, podemos afirmar que uma dieta rica em frutas cítricas, laranja, limão e abacaxi, que são ácidos, e bebidas ácidas, colabora com a manutenção dos esmaltes dos dentes associada à escovação após as refeições? Não, né? Então, aqui porque ele já me fala que o metabolismo dessas bactérias produz ácidos, né, que levam à corrosão. Então, a alternativa A não é a correta. Os cremes dentais devem apresentar pH, que é a escala de acidez em geral, abaixo de 7? Não, né? Porque abaixo de 7 vai ser muito ácido, pois isso ajuda a manter a acidez da boca e diminuir as chances de formação de cáries? Não, né? Então, os cremes dentais têm que ser um meio básico. Os cremes dentais devem apresentar pH, em geral, acima de 7, é exato, né? Acima de 7, porque é um meio básico, pois isso ajuda a combater a acidez da boca e diminuir as chances de formação de cáries. Então, aqui a alternativa de cara aqui já é a alternativa C, a alternativa correta. D. A boca é naturalmente ácida e isso impede a ação das bactérias, diminuindo seu metabolismo e a consequente produção de ácido. Não, né? A boca é naturalmente básica e isso impede a ação das bactérias, diminuindo seu metabolismo. Então, a boca é ácida, né? Então, aqui a resposta é a alternativa C, né? Então, por que a alternativa C? Porque, pessoal, o texto fala que o ácido em contato com o esmalte do dente causa cáries. E também é dito que escovar os dentes ajuda a evitá-las. Logo, os cremes dentais devem ter pH básico, ou seja, acima de 7 para ajudar o combate da acidez na boca.